Tem muita gente que perde a aposentadoria por invalidez porque o INSS diz que o risco não é futuro e nem incerto. Mas o que isso significa na prática? Fica comigo até o final desse vídeo, porque nele eu vou te mostrar de forma bem simples, bem prática, por que esse detalhe pode ser o que separa o seu benefício de um indeferimento. Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Megali, sou advogado, e nesse vídeo eu vou te ensinar a diferença entre os dois. Nós vamos entender por que o risco tem que ser futuro e incerto, para que exista a aposentadoria por invalidez para você. Isso até pode parecer um detalhe técnico, coisa de jurista, mas é sempre assim, exatamente nesses detalhes que o INSS e a Justiça baseiam as decisões que eles tomam. Então, se você quer entender um pouquinho melhor quando realmente existe um risco previdenciário e quando o benefício pode ser negado ou até pior, cortado, esse vídeo é para você. Quando a gente fala de aposentadoria por invalidez, tudo começa com o risco social. E risco, a palavra risco aqui, não é o mesmo que perigo. É a possibilidade de um evento futuro impedir a pessoa de trabalhar normalmente. Por exemplo, o risco de adoecer, o risco de sofrer um acidente, o risco de perder a capacidade laboral. Se o risco já aconteceu, ou se ele não é incerto, o sistema previdenciário não consegue atuar preventivamente. Ele vira apenas uma compensação para você, e não uma proteção. E é aqui que muita gente se confunde. Se o risco já existe no momento da filiação, o INSS pode negar o benefício. Então, vamos entender o que significa isso na prática. O futuro é o primeiro requisito. Isso significa que o risco precisa ainda não ter se concretizado no momento em que a pessoa se torna uma segurada do INSS. Imagina um exemplo clássico comigo, alguém que já está incapacitado antes de começar a contribuir. Nesse caso, não existe um risco futuro para essa pessoa, existe uma incapacidade, melhor dizendo, presente, e o INSS entende que não pode pagar por algo que já aconteceu. É como contratar um seguro de um carro depois que o carro bateu. Você pode até tentar fazer isso, mas a seguradora vai negar a cobertura. No INSS, é a mesma lógica. A Previdência é um seguro social e o risco precisa ser futuro. E o mais interessante, sabe o que é? O INSS avalia isso com base na data do início da incapacidade. Se essa data for anterior à sua filiação lá, a autarquia entende que o risco já se concretizou e o benefício é indeferido. Mas não basta ser futuro, o risco também precisa ser incerto. E é aqui que as coisas ficam ainda mais técnicas e mais injustas em alguns casos. Incerteza aqui não é dúvida sobre a doença, é dúvida sobre se e quando ela vai tirar a capacidade de trabalho do segurado. Se o evento for certo, ou seja, se a incapacidade é previsível e inevitável, o sistema deixa de ser de risco e passa a ser de certeza. E isso descaracteriza muito a proteção. Por exemplo, uma pessoa com uma doença degenerativa leve, mas que esteja controlada, ainda tem o risco incerto, porque ela pode continuar trabalhando ainda por muito tempo. Já alguém que vai perder completamente os movimentos em poucos meses, isso é fato, não tem um risco incerto, tem um evento certo. E o INSS pode entender que não se trata mais de uma proteção, mas de uma consequência inevitável nesse caso. Parece cruel, não é verdade? Mas é a forma como o sistema previdenciário delimita o que é cobertura previdenciária e o que é assistência social. Mas agora você deve estar pensando o seguinte: e quem contribuiu, ficou doente depois dessa contribuição, mas o INSS diz que já tinha sinais antes? Como que fica nesses casos? Esse é o ponto mais delicado e onde mais acontecem injustiças. O INSS adora dizer que a pessoa já tinha a doença antes de contribuir, e por isso o risco não seria futuro. Mas a lei e as decisões dos tribunais fazem uma distinção muito importante nesse caso. Ter uma doença não é o mesmo que o segurado estar incapacitado permanente. Então, mesmo que a pessoa já tivesse o problema de saúde, já estivesse doente, ela conseguia trabalhar normalmente. O risco ainda era futuro e incerto para ela. Pensa no exemplo de um segurado com diabetes que está numa situação controlada, que trabalhava há muitos anos e depois ele perdeu a visão. No momento da filiação, o risco era futuro e incerto. Ele só se concretizou muito tempo depois. Ou seja, o direito à aposentadoria por invalidez é reconhecido. E o pior, tem perícias que ignoram completamente esse detalhe. Mas a boa notícia é que a Justiça tem corrigido muitos desses casos.
Aqui vem o ponto estratégico, e é onde a maioria das defesas acaba errando. O advogado precisa provar o momento da incapacidade, mostrando que, na época da filiação, o risco ainda não tinha se concretizado. Isso se faz com laudos médicos comparativos, o antes e o depois da filiação do segurado. Isso também pode ser usado a prova testemunhal sobre a capacidade de trabalho. Podem e devem, inclusive, ser usados documentos que mostrem os vínculos e atividades posteriores à doença inicial. Essa é a chave para rebater a tese do INSS de que o risco não era futuro. Então, pessoal, recapitulando tudo que a gente viu até agora no vídeo. O risco previdenciário precisa ser futuro, não pode já ter acontecido antes da filiação do segurado, precisa ser incerto, não pode ser previsível e inevitável, tem que ser comprovável, aí é o advogado que vai acabar demonstrando o momento em que aconteceu a incapacidade do segurado. É distinto de doença. Doença não é o sinônimo de incapacidade. E é isso que faz toda a diferença entre ter o benefício negado ou ter o direito reconhecido. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor porque o risco precisa ser futuro e incerto, deixa o seu joinha aqui no vídeo para eu saber que vale a pena trazer mais temas assim, mas esse aqui foi um pouco mais didático do que os outros. E se você conhece alguém que teve o benefício cortado por causa disso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser o que faltava para ajudar que ela busque o direito dela da forma adequada nesse caso. E claro, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, se você não for inscrita, porque toda semana eu trago conteúdos para te deixar por dentro dos seus direitos previdenciários, de um jeito que o INSS não explica de forma nenhuma. Eu já estou gravando o próximo vídeo, pessoal. Conto com a presença de vocês todos lá, hein? Até lá!